Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com muita confusão. A começar com Magnitsky. Temos algumas coisinhas bem curiosas para comentar. A Globo entrevistou um cara que não sabe de muita coisa, mas do pouco que ele disse, vale a pena a gente olhar um pouquinho para trás e ver algumas coisas que Paulo e Eduardo Bolsonaro fizeram e tentar medir a magnitude de algumas ações. Aí também tem algumas movimentações, uns jornais dizem uma coisa, a Globo, mais especificamente o Lauro Jardim, que é o verdadeiro porta-voz do mercado financeiro, diz outra, e tem mais algumas coisinhas pra gente comentar nessa primeira parte. Aí na segunda, eu não sei nem por onde começar. Primeiro tem um absurdo aí que aconteceu no dia de ontem, onde ficaram aí no cativeiro os familiares de Eduardo, né, a mãe, os avós do Eduardo, do Carlos, do Flávio. Quero falar sobre esse caso rapidinho, pra gente entrar em algumas questões que envolvem 2026. Primeiro mostrar para vocês como a imprensa recebeu a questão do voto impresso, que voltou, foi aprovado na sessão do Senado, e a partir disso mostrar algumas coisinhas, algumas movimentações das últimas horas, e aí eu vou ter que ir naquela relembrar e viver. Trazer um vídeo de 3, 4 dias atrás, onde eu falava diversas coisas, porque foi publicada uma matéria sobre o Centrão e os planos do Centrão. Vamos ver se estávamos certos ou não. Ver se a gente errou alguma coisa ou cravamos 100%. E tem mais umas besteirinhas, algumas figuras curiosas pra gente falar nessa segunda parte. A terceira, não posso revelar. Acho que foi... Qual foi? Foi de ontem, de ontem? Não posso revelar a terceira. Mas temos que também fazer um bom relembrar e viver. Tava eu buscando algumas coisinhas, abri um vídeo que eu falei, rapaz, parece até que é evidente. 5 anos atrás, estamos no mesmo ponto em 5 anos, no mesmo mês, quase no mesmo dia. O Brasil verdadeiramente é cíclico e eu posso provar. Iremos falar sobre isso, como as coisas se repetem. E no final tem uma notícia da turma do Lula, mas não sei se vai dar para comentar. Mas vamos lá. Depois dessa longuíssima introdução, a turma da Globo foi entrevistar um professor da USP de Harvard. Uau, né? Já deu a carteirada. Sabe de porcaria nenhuma. Mas mesmo sem saber o que eu tava falando pra vocês, ele diz coisas bem interessantes. Bancos encaram sanções e aprenderam a lidar, né? Ele tá falando mais isso em relação ao planeta. Porque o Brasil nunca foi alvo de nenhum tipo de sanção. Mas tá ali. Professor da USP de Harvard, Carlos Portugal Gouveia, cita peculiaridades na aplicação da Magnitsky no caso brasileiro e não vê similaridades em nenhum outro caso no mundo. É único. É algo único. Mantém isso na cabeça. Aí vai lá a pergunta, para passar o pano pro sistema. Comparado a outros países, como peculiar é o caso do Brasil? Aí vai lá. Muito peculiar. Nos outros casos, Estados Unidos seguiram que era o objetivo da lei, punir grandes violações que foram estudadas, discutidas. O Brasil não tem nenhum tipo de violação, né? Já passa aquele pano. A própria lei criou um mecanismo para que não fosse da opinião de uma pessoa, de um presidente. Ela prevê 2 condições para que o presidente coloque uma pessoa na lista. Precisa ser baseada na recomendação do Congresso americano por 2 comissões do Senado e 2 da Câmara. Não acompanhei o caso, mas a gente viu que tiveram alguns posicionamentos de congressistas dos Estados Unidos. A outra é que a investigação seja feita por uma organização de direitos humanos internacional e relevante. O caso brasileiro afeta só uma pessoa e a família dela, o que por si só é excepcional. Além disso, não há nenhuma investigação sobre violação de direitos humanos, e se tivesse seria absurda, porque o Brasil é um país democrático, né? Aquela ladainha, né, de sempre. Ele termina falando o seguinte: é tudo tão excepcional e errado que realmente não existe um único caso no mundo que possa ser considerado nem de longe similar. Veja só, é algo totalmente fora da curva o que foi feito no Brasil. Manter isso na cabeça. Aí depois pergunta: é comum demorar a ter clareza sobre o alcance da lei? Porque até agora o pessoal está esperando, né? E aí? Vai pesar a mão contra o Brasil? Tem algumas semanas que a ordem foi dada, mas até agora, a OFAC não mandou ofícios às instituições financeiras pedindo dados dessas contas, desses depósitos. Isso é comum porque dá trabalho, tem que mandar as cartas. Acaba funcionando como um tempo para que as próprias instituições financeiras façam seu trabalho de compliance e promovam algo desejado pela lei, que é excluir preventivamente essas pessoas do sistema financeiro dos Estados Unidos e das instituições que operam lá dentro. Foi o que fez o Banco do Brasil? Sim, mas o Banco do Brasil fez em relação ao cartão de crédito, a pedido provavelmente da bandeira do cartão. As instituições preferem fazer isso porque é melhor tanto para a instituição quanto para a pessoa, é uma prevenção. No caso brasileiro,
que tem um sistema financeiro sofisticado, oferecemos várias alternativas por meio de empresas que não têm subsidiária nos Estados Unidos e não estão sujeitas a Magnitsky. Será mesmo que as empresas não estão sujeitas a Magnitsky? Será que esse cara sequer leu o que saiu na própria imprensa? A própria questão do cartão Elo, você vê que as pessoas, gente, elas não leem nada. Você vê a Febraban não sabe de nada, os banqueiros não sabem de nada. Mesmo assunto rolando há 3 meses. Antes de acontecer, antes de se concretizar. E por quê? Porque eles não botavam fé que isso pudesse acontecer. Ninguém acreditava em Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava no que Paulo Figueiredo falava. E ele disse, cara, esse caso é excepcional. E aí a gente tem que voltar um tiquinho no tempo. 23 de julho. Aqui não existia Magnitsky. E o Poder 360 falava, ó, impasse jurídico adiou a aplicação de sanções contra Moraes nos Estados Unidos. O governo Trump não queria, né, fazer de qualquer jeito. E depois a Magnitsky ser questionada na Suprema Corte. Porque tem um passo a passo, tem os pormenores. Muitas vezes o povo no Brasil acha que é o quê? Não, Eduardo chega lá, bate na porta, falou, ô Trump, sanciona lá, irmão. Sanciona lá todo mundo, Trump. É só pedir. É a coisa mais simples do mundo. Ninguém tenta se colocar, sabe, na pele do coleguinha pra entender como é o processo. Tu manda e-mail pra coisa, tu manda WhatsApp pro Trump, tu acha que ele vai te atender, tu acha que não tem nenhum outro conflito internacional, que o Departamento de Estado tá assim, até a cabeça mergulhado. O Brasil realmente tá no primeiro na ordem, né, porque a questão da Rússia na Ucrânia é muito pequena, a disputa com a China também é pequena, o conflito do Irã também é minúsculo, né? É minúsculo, a faixa de Gaza também ninguém liga. Então, assim, os caras conseguiram algo indescritível. Dá até pra entender por que a imprensa ficou tão atônita com as ações de Eduardo e Paulo Figueiredo. Foi totalmente fora da curva. Assim, cara, eu tô sem entender nada. Tô sem entender nada. Isso porque os caras não gozam de amplo apoio, nem da própria direita. Vez ou outra recebem críticas. Os reis da razão querem ensinar o que é que eles devem fazer, como fazer. O engraçado é que ninguém vai lá e faz, né? Ninguém quer ir lá fazer. Mas quer falar, Eduardo, faça desse jeito. Beleza, mas tá aí. Realmente, o Paulo e o Eduardo conseguiram fazer o que parecia impossível. E eu acho que a confusão deve crescer nos próximos dias. Mas vamos lá. A turma da Veja, que já se mostrou como um porta-voz dos interesses do regime, e eu falo isso com base em que o Atlas não está aberto, mas eu sei em qual pedaço está, porque o Texugo me enviou hoje, só para mostrar para vocês, vocês vão até lembrar, a gente comentou bastante sobre isso no mês de julho. Saíram matérias na época para falar se a turma estava brigada ou não. Matéria essa aqui, ó. Tava no um racha no Supremo. A Veja falava, Gilmar Mendes diz que o ministro tem apoio integral. Apoio no Congresso ao trabalho, né, do ministro. E aí, dias depois, a gente falava que isso, né, a gente tinha falado, isso aqui não condiz com a realidade, vocês vão ver o que tem um racha. E aí o pessoal começava, Andresa Matais falando, cara, tá rachado, falta unanimidade. A própria Luísa Martins, que é a Bela Megali da CNN. Por que a Bela Megali? A Bela Megali é quem dá todos os furos do Supremo. Quer saber o Supremo, bastidor? Lê a coluna da Bela Megali. No Globo. É ela. É sempre ela. Enfim, a própria Cantanhede falava sobre isso e a gente ia relembrando, né? E aí até não tá aqui, mas nessa explicação aqui do vídeo tá, que eu mostrava inclusive a Veja, a versão impressa, né? E a versão digital. Mostrando que o Robson Bonini, no final de sexta, já fazendo pro final de semana, né? Pra tentar dar um apoio pra galera. Aí o Robson Bonini vem falar. Cúpula da República sai conversando sobre sanções dos Estados Unidos. Uma parte da informação, que eu não duvido, que diz que tiveram várias conversas de ministros, auxiliares de Lula, banqueiros, Hugo Mota, o Columbre. Nessas conversas, além do impasse sobre a decisão do Flávio Dino, a punição de bancos por acatarem a Magnitsky, os políticos e magistrados trataram da dependência brasileira sobre o sistema de armazenamento de dados em nuvem dos Estados Unidos. A ideia é que o governo Lula apresente soluções para essa questão nos próximos dias. Não é assim que se resolve, né? O governo não tem solução de estalar de dedos. Estamos lidando com a questão que envolve infraestrutura que precisa ser construída, fora um certo domínio de algumas questões tecnológicas. Não vai solucionar nos próximos dias. E aí no final falava, já sobre os bancos,
O ministro da Corte revelou ao Radar que o clima de desconfiança foi contornado. Todos querem cooperar. Será mesmo? Devo acreditar no propagandista Robson Bonin, da Tropa dos Grisalhos? Ou acreditar no verdadeiro porta-voz do mercado, que é o Lauro Jardim? Bancos rejeitam pedidos do Supremo para interceder contra a Lei Magnitsky. É pura propaganda. Tudo é propaganda. Aturdidos com a Magnitsky, alguns ministros do Supremo tentaram convencer os grandes bancos a entrarem no circuito. Para quê? Negociar com o governo dos Estados Unidos a não apertarem um torniquete na aplicação das sanções. Ninguém topou, até porque seria em vão. Por que seria em vão? Porque Eduardo Bolsonaro é brabo demais. É brabo demais. Eu fico feliz de ver essa postagem, porque o Ivanildo não é um bolsonarista, é um liberal assumido aí, do Students for Liberty, também da tropa do zongueiro, dos think tanks liberais. Mas mesmo assim, eu adorei essa resposta dele. Eduardo Bolsonaro deu um checkmate no Itamaraty, Lula e no Supremo. A verdade é essa. Deve doer para a turma admitir. Mas sua estratégia está forçando uma ruptura da elite econômica com o establishment brasiliense. E aí o Ivanildo consegue perceber o que às vezes muita gente da direita não entende. Que acha, não, agora vai, é só isso. Não é assim, não tem a medida salvadora, que é estalar o dedo, tá tudo feito. É um processo. Não é condição suficiente. Né? Aconteceu isso, resolveu? Não, não é só isso. Mas é algo completamente necessário para a anistia passar. É começar a ter uma mudança do clima. A elite financeira, a elite econômica brasileira precisa se posicionar. Minimamente precisa largar a mão. No mínimo. Pelo bem de todos. De tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos, desde o início da nova república, me diz quem conseguiu botar realmente para a elite econômica do país ficar minimamente preocupada em dar sustentação para o regime? Em quais casos? Eduardo conseguiu o inimaginável. A nova aposta do PT para desgastar? Eduardo Bolsonaro. Matéria que saiu na conta do Igor Gadelha, mas quem escreve é o Gustavo Zucchi, que trabalha com Gadelha. Aí o plano, isso já foi feito, já estão começando a fazer isso. O Lindenberg postou um vídeo. A ideia é rebater a narrativa bolsonarista de que o 8 de janeiro teria sido um ato isolado. Para os petistas, Eduardo teria participado da organização. Ele estava lá em Brasília e tudo mais. Eu nem coloquei aqui, mas tem um trecho na matéria que é uma transcrição de parte do vídeo do Lindenberg faria. Esse é o nível das coisas. O problema se chama Eduardo Bolsonaro. Não são os governadores democráticos. Aqui, né? Eu vou ser chato, porque eu tô cobrando algo que eu não posso cobrar ninguém, né? Lei Magnitsky, no caso Moraes, é uma aberração. Quem diz? CEO da Transparência Internacional. A ONG dos amigos do Deltan. Eu não posso cobrar o Deltan, né? Eu estou de ver na direita. Se fosse um amigo meu falando isso, eu ia cobrar. Mas não posso, né? Eu tenho que ficar quieto. A Globo publicou essa matéria aqui que eu fiquei me questionando com o objetivo. Por que fica parecendo que você tá cutucando a onça com a vara curta e falando, qual é, Trump? Ninguém aqui vai te seguir não, irmão. Tu é fraco, tu é otário. Tu achando que ele tá com medo de tu, é? Essa porcaria não pune ninguém, rapaz. Essa lei não serve de nada. Efeito Magnitsky, em 10 anos, lei dos Estados Unidos motivou 2 de 148 multas por não aplicação de sanção. Pega nada. Só 2 aí, pô, em 10 anos. Tá achando que vai rolar uma coisa no Brasil, é? O temor dos bancos brasileiros de ofensiva, né? O desrespeito à Magnitsky é parte ínfima no universo de punições entre as instituições por infringir regras impostas pelos americanos. Entre 2016, ano de criação do modelo, e 2025, apenas uma empresa e uma pessoa pagaram multas relacionadas ao descumprimento da legislação que agora atinge Moraes. Será que essa matéria vai envelhecer bem ou vai envelhecer mal? Espero que a gente tenha uma resposta até o final do mês sobre isso aqui, porque aí já vai pro Atlas bonitinho, né? No mês de agosto, a Globo mentia e era desmentida pela realidade. Que não tem a ver necessariamente com a Magnitsky, não sei, não sabia nem de colocar, se colocar aqui, já colocar no próximo tópico. Pressão de líder do PT para prender Bolsonaro irrita bombeiros do Supremo. A gente chegou a comentar que o Vladimir Aras, né,
parente aí do Aras, procurador, mostra que não cabe a nenhum deputado ou ninguém do Poder Legislativo pedir prisão preventiva de ninguém. Você olha lá o Código de Processo Penal, artigo 311, eu acho nada sobre isso. Mas o Lindenberg foi lá, foi aloprar. Aí a Andresa Matais foi falar com os ministros, e aí os termos são curiosos. Fala assim, não, a chance de Bolsonaro ir para um regime fechado nessa semana são mínimas. Eles não têm coragem de falar que são nulas, né? Que é zero, porque o sem cabelos é o sem cabelos. É totalmente imprevisível. A avaliação é que Bolsonaro já está preso em casa. Sim, isso aí eu concordo. Agora tá preso. Bolsonaro está preso. E todo mundo aí na maior normalidade do mundo. Sua condenação sairá em no máximo 2 semanas e antecipar o regime fechado seria tensionar ainda mais o ambiente político. O líder do PT na Câmara, Lindenberg, para forçar a troca de regime, gera incômodo na corte. Por lá, comenta-se que o petista deveria se preocupar em trabalhar para garantir a soberania digital, que é o prédio de lei aí, né, para controlar a internet, ao invés de tentar capitalizar eleitoralmente a prisão de Bolsonaro. O mesmo recado vale para a ministra Gleisi Hoffmann. Mandando recado pela imprensa, né? Mas vamos lá. Temos muitas coisas para falar aqui. Eu vou dar play aqui em parte desse áudio. Vocês já devem ter visto isso aqui. Eu, na verdade, só queria falar que isso aconteceu. Porque isso me incomoda demais. A coisa tá... Sei lá, velho. Quando você envolve, assim, família... Família... E não é a família da política, sabe? Avô e avó. Rapaz... Eu vou dar play. Vocês já devem ter ouvido isso aqui. Escuta de novo. Cadê já? Por que não tá dando play? O vídeo não otimizado. Ah, tá, peraí. Tá baixando. 38, 39, 40. Deixa eu dar pausa então. É 120 MB de arquivo. Vamos lá. Minha mãe, meu avô e minha avó acabaram de ficar detidos durante mais de 1 hora em cativeiro em sua própria casa. Quando os criminosos entraram, falaram: a gente sabe quem são vocês e a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro. Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes, tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa. E aí se matam os meus avós, têm mais de 80 anos de idade, ficaram presos, né? Teve gente que ficou preso dentro do banheiro com fita na boca enquanto reviravam a casa inteira. Tá bom já, né, velho? Ó, bicho, sabe? Romperam todos os limites. Tu já pensou, gente, isso daqui sendo feito com qualquer político brasileiro que não tenha o rótulo de bolsonarista, qualquer um, não precisa ser o Lula, não. Pode ser o Baleia Rossi, pode ser aí, sei lá, o Mister Simpatia, aquele lá que do dia da cueca. Qualquer um. Olha o nível que as coisas estão chegando e a imprensa, não sei o que, né? Flávio Bolsonaro diz que isso aconteceu. Aí você fica assim e fala, cara, é surreal, velho. Não tem mais amparo nenhum do Estado brasileiro para proteger nem velhinhos. Pessoas de 80 anos de idade. É o nível que as coisas chegaram. Essa é a soberania, essa é a defesa da soberania nacional, do Estado Democrático de Direito. E quem tá calado é quem diz que não gosta de polarização, que reclama da truculência, que fala que o Brasil tem que ser pacificado, mas não com anistia, né? Pacificado assim, realmente é exterminando o bolsonarismo. Massa, massa. Mas vamos lá. O Romanini ontem fez essa postagem aqui, um comentário que até vai na linha do que o Ivanildo falou, no sentido de, sei lá, as pessoas conseguirem reconhecer posicionamentos que elas mesmo têm, sei lá, tiveram erradas sobre o Eduardo. Eu acho que também tem outros elementos daí que Eduardo amadureceu muito nos últimos tempos, né? Isso é inegável mesmo. Graças a Deus o tempo tá fazendo bem. Esse é o que eu espero de todo ser humano, né? O tempo vai passando e o cara vai ficando mais esperto.
O Romanino é um cara que tá há muito tempo na internet. Hoje em dia tá até no Quinto com a gente, ele que faz a maior parte das capas. Aí ele fala assim, quem me conhece sabe o quanto eu já falei mal, né? Um monte, né? Pra diacho do Eduardo. No tempo, quando ele era deputado, faltava eu arrancar meus cabelos com o trabalho que ele fazia ou não, né? Em Brasília. E ainda sou muito crítico com ele naquele período. Mas depois dessa crueldade que estão fazendo com a família toda dele, não só o Jair, eu preciso me render e passar a rezar para que o chicote caia nas mãos dele. Justiça não é mais o suficiente, muito menos moderação. E é isso, né? O Romeu acompanhou muita coisa, muita treta na internet. Na época lá que teve a confusão da CPMI das fake news, acho que o Roma também aparece lá sendo citado pelo Frota. Se não, o Roma fez na época a foto de várias pessoas que foram parar na CPMI, naquela estética Vaporwave da época. E tá aí, né? Nada como tempo aí pra galera. Olha, eu mesmo já reclamei demais do Eduardo. Eduardo meu, eu já reclamei pra ele já. As reclamações que eu já vi pra ele sabe. Que ele também já fez pra mim. Mas é isso, velho. Sabe assim, é sempre com a boa intenção. Aí, enquanto quem tem direito de reclamar, por quê? Porque sempre teve defendendo, né, o povo, a direita brasileira e tudo mais, reconhece o que está sendo feito, todas as maldades contra o Eduardo. Quem tem o direito para reclamar, tá rezando pelo Eduardo, tá rezando pelos avós dele, pela mãe. E quem não tem direito nenhum, como o consórcio, segue dissipando toda a sua maledicência. A Folha de São Paulo conseguiu publicar, ou pelo menos deixar publicar, um artigo menosprezando a doença de Bolsonaro e basicamente falando que ele merece todo o sofrimento que ele está passando. Falando da questão do soluço. O soluço de Bolsonaro como metáfora nacional. Atsuki diz, né? Bolsonaro tem problemas com soluços desde 2021, que são decorrentes da facada. Mas de soluço em soluço, a Folha se supera e encontrou um jeito de zombar da dor e transformá-la em discurso contra Bolsonaro, que vai desde compará-lo a um girino e ridicularizar sua fala interrompida, até sugerir que o próprio corpo lhe impõe silêncio e que a natureza age como um contragolpe contra quem pisa em valores fundamentais. E são essas pessoas que falam que vocês são radicais, que vocês são desalmados, que vocês não querem a pacificação. Como assim você não aceita uma crítica dessa, né? Extremamente polida, construtiva. Mais um exemplo. Várias nas últimas horas. E o alvo é sempre o mesmo. Bolsonaro e seus aliados de primeira hora, não é sua família. Pondé. Sabe Pondé? Filósofo. Há uma imensa indiferença para com o país que emana de Brasília. A gangue bolsonarista, batedores de carteira, pronto, continua atuando de forma a buscar uma perversão institucional do país. Tá vendo? Bandidos são vocês. Não são as pessoas que roubaram do INSS. Vocês são os batedores de carteira. Vocês que defendem punição severa a criminosos. Vocês que são a gangue, que são os batedores de carteira. A Yara fala, né? Sabe quando a polarização vai acabar desse jeito? Nunca! São adjetivações como essa em artigos de pessoas que se acham inteligentinhas e que fomentam o ódio interminável. Esse daqui também vai na mesma linha. Editorial de hoje do Estadão. Já ouviu? Você sabe o que é senso de proporção, né? Você vai ver a falta dele. Um código eleitoral horrível. Aí, o código eleitoral horrível tem várias coisas. Qual é? E o Estadão vai falar de várias dessas coisas ao longo do texto. Mas qual coisa o Estadão resolveu colocar no subtítulo? CCJ do Senado fragiliza o que é de bom e reaviva bobagens como tal voto impresso. Primeiro parágrafo, já começa falando, né? Mudando para muito pior, o que já veio ruim da Câmara, a CCJ do Senado apostou numa agenda que o Supremo já declarou inconstitucional. Já começou. E também abriu a porteira para fragilizar a fiscalização dos partidos nas campanhas eleitorais e, de quebra, ainda descredenciar a lei da ficha limpa. Aí eu pergunto para vocês, entre a lei da ficha limpa, se realmente mudou para pior, fragilizar a fiscalização, se realmente piorou para pior, tanto no partido quanto na campanha eleitoral, essas três coisas são menos graves do que o voto?
Será mesmo? Porque pro Estadão, o pior de tudo é o voto impresso. Aí continua. Olha o tamanho do texto. O texto aprovado libera alto financiamento de campanha, talho fácil, papapá, pipipi, garante uma liberdade de verbas partidárias, altera duplamente as regras previstas na lei da ficha limpa, na elegibilidade, limitação, papapá, PPP, arrancação de diploma, de registro, aferição de... Aí tá lá. Olha o tamanho do parágrafo, gigantesco, vários problemas. Mas esse é o principal problema? Não. O mais grave, e o Estadão faz deixar claro, o mais grave de tudo não é o roubo. Não é a safadeza generalizada. Não. É a retomada do infame voto impresso. Aquele que os bolsonaristas reivindicam sempre que tentam deslegitimar o processo eleitoral em razão das urnas. Mas os bolsonaristas são incansáveis. Segundo Carlos Portinho, o voto impresso é um ponto de divergência nacional. Eu acho que a gente tem que pacificar o país. E não existe tal divergência. 80% confiam no sistema atual? Se realmente estivessem interessados em pacificar o país, os bolsonaristas parariam de usar falsa polêmica. Você tá vendo como são as coisas? A existência de vocês não é permitida. Não é permitida, simples assim. É demais. Acertamento superior, Marcelo Castro, não, relator, estamos incorrendo em uma inconstitucionalidade pela segunda vez. A aprovação da CCJ é uma etapa prévia à deliberação final no plenário do Senado, até ser novamente votado na Câmara dos Deputados, que analisa alterações, papapá. Até lá, portanto, há um caminho considerável para corrigir os graves equívocos da comissão. Graves, qual? Já entendeu, né? E derrubar alguma das péssimas ideias aprovadas, em especial aquelas que só ajudam os inimigos da democracia. Eles não aceitam a sua existência. Você não merece existir. Aí veja. Por favor, me conceda 7 minutos. Não mais do que isso. Antes de você sequer tecer qualquer comentário. 7 minutos. 7 minutos. De verdade. Que eu preciso 5 para essa matéria e 2 para um vídeo anterior. Eu preciso que é essa matéria. Mas vamos lá. O mesmo Estadão diz: Centrão perde o medo de Bolsonaro e articula emparedar a família Bolsonaro, né, para dar as cartas em 26. Essa matéria de ontem, dia 24. Data 24. O Centrão perdeu medo de Bolsonaro e articula emparedar a família de Bolsonaro para dar as cartas no processo eleitoral de 26. Após constatar que a imagem dos Bolsonaro foi a mais prejudicada com a força do Trump, esse campo político viu a oportunidade de tomar a frente das discussões sobre quem será o presidenciável da centro-direita. Mas não é só isso. Também colaboraram para esse cenário o bate-boca entre o Jair Eduardo, em conversas reveladas pela PF, e o fato de Bolsonaro estar ausente dos eventos políticos em razão da prisão domiciliar. Eu acho que eu falando pra vocês isso, né, gente? Assim, não, Bolsonaro tá preso! Tu acha que Bolsonaro tá acompanhando tudo que tá acontecendo? Tu acha que o que chega em Bolsonaro, ainda mais sabendo que agora todos se uniram e fizeram inclusive um armistício, né? Levantaram a bandeira branca, que vão estar todos juntos e misturados. Né? Tu acha mesmo que... E tu acha que quem que vai levar a informação? Eduardo tá nos Estados Unidos. Carlos não mora em Brasília. Eu tenho Flávio. Além disso, a expectativa é que a partir de setembro Bolsonaro será condenado. A aposta do grupo, né, é que se agosto foi ruim para Bolsonaro e seus filhos, setembro vai ser até pior. Centristas sempre torceram para que Tarcísio fosse o escolhido, mas pisavam em ovos nas negociações para irritar Bolsonaro. Agora, entretanto, movimentam-se em jogo holofote no governador, como ocorreu lá no jantar do Rueda, sem a presença da família Bolsonaro. Enfim, o encontro foi uma espécie de pacto dos partidos de centro em torno da eventual candidatura do Tarcísio ao Planalto. Lideranças da direita admitiram a coluna que negociam a revelia da família Bolsonaro a seguinte chapa de oposição: Tarcísio de cabeça, Ciro Nogueira de vice. E também tem gente que preza, né, pela Tereza Cristina como vice. Eu acho que eu falei desses cenários para vocês. Tarcísio seria... Olha essa manchete. Olha essa manchete. Os 7 minutos acho que não passou ainda não. Tarcísio seria única chance para o próprio Bolsonaro. O que é que o Estadão quer falar com isso?
parlamentares da centro-direita também voltaram a enfatizar, tipo Ciro Nogueira, que a única chance de Bolsonaro conseguir algum alívio na pena não é indulto. Um alívio. Talvez. Né? Talvez ter o benefício de ser preso em casa por 40 anos até morrer. A única chance, né, é Bolsonaro eleger o Tarcísio. Com esse argumento, afirmam que Bolsonaro não terá escolha a não ser dar a bênção para o governador, né, se candidatar. O Centrão sabe que precisa dos votos dos bolsonaristas e não descarta a possibilidade dos filhos de Bolsonaro ainda conseguirem envenenar o pai. Olha, os filhos de Bolsonaro sempre são o problema. Os filhos de Bolsonaro sempre são o problema. Desde Bebiano, Joyces, Santos Cruzes. Mas diante da certeza que o sobrenome Bolsonaro se tornou tóxico, principalmente pela atuação do Eduardo, eles avaliam estar empoderados para tocar as articulações para 2026. Só para falar como as mensagens da PF ajudaram, né? Aliás, de Tarcísio disse que o ataque de Eduardo pode ser útil na campanha. Como a PF ajudou Tarcísio a melhorar sua imagem no Supremo. Massa. Me dá ainda... O 7 mil eu já gastei 5, eu acho, né? Não sei. Vou te pedir 7 antes de tu formar a tua opinião. Deixa eu te contar, né? Deixa eu dar head play aqui pra tu ver que eu não tô formulando minha opinião só porque eu vi essa matéria do Estadão. Eu quero te mostrar a opinião que eu já tinha antes da matéria do Estadão. Pode ser assim também. Deixa eu ver. Esse aqui tem o da internet? Tem da internet. Deixa eu abaixar aqui o volume para não dar eco. Fazer assim, ó. Pronto. Todos nós somos seres humanos. Tu já imaginou o que é Bolsonaro? Como é a vida de Bolsonaro? A quantidade de pessoas que cercam Bolsonaro. Aí Bolsonaro recebe ligação de Ciro Nogueira, fala mal do Eduardo. Aí vem lideranças do PL, fala mal do Eduardo. Essas mesmas pessoas, todas vão falar com o Flávio Bolsonaro. Pra falar que, olha, vai tratar demais. Aí essa turma faz um cerco na imprensa de que Eduardo é radical. Se vocês pegarem as mensagens, vocês também vão ver diálogos de Eduardo com o Jair falando de pesquisa, que Eduardo não tem jeito e tudo mais, que é o que eu falo pra vocês. É o trabalho de convencimento que Duda Lima faz com Murilo Hidalgo. A pesquisa feita a dedo pra quê? Manipular o Bolsonaro. Gente, ninguém é 100% blindado. Aí vem todo mundo, aí tu fala assim, pô, mas tá, os caras do Centrão, né, os caras semedando. Aí vem a turma do agro, o Paulo Junqueira, que trabalha por uma chapa Tarcísio Tereza Cristina. Tarcísio Tereza Cristina? Quem é do agro sabe disso. Grande Paulo Junqueira. Tanto que no dia seguinte que rolou uma confusão, lá com o Bolsonaro, ele foi distribuir umas camisas do negócio, pedir vídeo, porque ficou feio pra ele, porque o negócio começou a rodar. Então, aí você imagina, a classe política tá te falando isso. A classe política conseguiu apertar o juiz do Flávio pro Flávio te lá falar isso. Aí vem... A turma do agro também te fala isso. Uma pessoa que estava lá no entorno de Bolsonaro, que acho que hoje vocês conseguem entender que foi removida de propósito, que foi o Fábio Van Garten. Eu não acho que o Fábio Van Garten vê as coisas dessa forma com o Eduardo. Os caras tiraram o Fábio Van Garten de propósito. Olha agora. Será que é coincidência? Agora. Então, assim, às vezes é olhar, cara, o que tá acontecendo. Às vezes é olhar. Por isso que eu falei pra vocês no dia seguinte, gente, mete o eu só voto no Bolsonaro, que é pra deixar os malucos loucos da cabeça. Porque quando você fala assim, não, eu voto Bolsonaro ou em quem indicar, o que é que a turma tá fazendo? Tentando destruir a mente de Bolsonaro para indicar exatamente quem eles querem. Então esse mesmo cerco que as pessoas fazem com o Bolsonaro para queimar o Eduardo, eles fazem do, olha Bolsonaro, se você escolher errado você vai preso, hein? Olha, Bolsonaro, se você escolher errado, você nunca mais vai sair da cadeia, hein, Bolsonaro? Olha, Bolsonaro, se você escolher errado e o Lula foi reeleito, a culpa é sua, viu, Bolsonaro? Olha, Bolsonaro. Então, gente, imagine a responsabilidade, o destino de todo o país está na tua mão. E tu sendo bombardeado por todos os portais de imprensa e tudo mais. Cara, é difícil, bicho. É difícil. Tu vendo tudo que a justiça tá fazendo, a injustiça está fazendo contra você. Esses são os aliados de Bolsonaro. Tu acha que eu tirei de onde essa história que as pessoas chegam pro Bolsonaro e falam, ó, Bolsonaro, se tu escolher errado, tu nunca mais vai sair da cadeia. Tu acha que eu tirei isso da minha cabeça, que eu inventei? Que eu cheguei nessa conclusão só lendo notícia?
Eu conheço pessoas que sentaram com o Ciro Nogueira e o Ciro Nogueira repetiu isso para conseguir o apoio para o seu projeto político. Mas muito antes de Ciro Nogueira, há meses, a primeira pessoa que saiu fazendo um périplo aí, se encontrando com políticos, com empresários, com pessoas, enfim, poderosas, foi o Duda Lima. O Bolsonaro tava solto, ainda dando tudo mais, não tinha tido essa confusão toda, não tava de tornozeleira. E o Duda Lima já tava tem pelo menos 6 meses. São 6 meses batendo nesta tecla. Bolsonaro, você vai ser preso, Bolsonaro. Então, escolha direito, fala isso, faz aquilo outro. Isso aqui eu falei no dia 21. Olha aqui agora. Saiu no Estadão. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Aí vai, cria todo aquele cenário de medo pra te colocar na defensiva, você ficar desesperado. E é o que eles querem. Eles querem, ó, eles sabem que eles precisam dos votos de vocês. E sabem que os filhos ainda podem envenenar o pai. O plano completo é: impeça Bolsonaro de falar com todos os seus filhos. Ele só vai ter contato com os mesmos de sempre. Gente, olha a situação que o Bolsonaro tá. Aí eu vou deixar agora que o filho dele também fale contigo. Ainda bem que eu não dei play nesse recorte aqui ontem. Que agora ele envelheceu bem demais. Envelheceu bem demais, Tissuco, esse recorte aqui que tu fez. Se liga aqui, ó, no que Eduardo disse. Se liga nisso aqui. Ó, só os primeiros 2 minutos. Cada um pode fazer o seu julgamento. Eu acho, inclusive, que o Jair Bolsonaro ele tem uma condição de raciocínio emocional muito boa, tá? Porque as pressões são muito grandes. Eu acho que praticamente ninguém tomaria a conduta de querer voltar para o mundo político depois de passar o que ele passou, ainda mais depois de acontecer na eleição de 2022. Mas ainda assim ele está lá, ele está com disposição, ele continua lutando, porque ele sabe que é pela pátria dele. Mas realmente, você acertar sempre não dá, né? Você é um ser humano. E aí? O que eu tava falando? Olha, velho, o Jair, ele tem um raciocínio emocional fora do comum. E acho que ninguém vai negar isso, né? Porque a quantidade de coisa que tá acontecendo e o que o Eduardo mesmo disse. Olha a questão do soluço. E o Bolsonaro tá aí, no arré do pé, enfrentando tudo e todos com esses aliados, né? Esse aliado, tipo Ciro Nogueira, super aliado de Bolsonaro. E Eduardo diz, cara, mas ainda às vezes o cara erra, né? Por mais inteligência emocional que o cara tem, é normal. Isso é ser humano, gente. Porque realmente é difícil. Mas vamos continuar aqui ouvindo. A ida de Gilmar Mendes para conversar com o presidente Bolsonaro, a ida de todos esses caras para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, é a certeza de que o presidente aceitaria um acordo caracu. Mas o regime ele age dessa maneira também, tá? Ele coloca a pessoa sensibilizada. Poxa, sensibilizada. Botou eu para ser exilado, botou inquérito em cima do Carlos, até do Renan, nosso irmão mais novo agora que é vereador lá em Balneário Camboriú, inclusive foi o mais votado de Balneário Camboriú, já sofreu visita da Polícia Federal. Tá aí a PF mais uma vez fazendo escândalo onde não tem, fazendo aquela mesma metodologia de movimentação de dinheiro, ele vai somando as movimentações e transferências para depois botar uma notícia jornal bem grande, falando, é Bolsonaro, 30 milhões. Quando todo mundo sabe que não são 30 milhões que estão no patrimônio do Bolsonaro. Aquilo tudo ali é a movimentação do que ele recebeu de doação via Pix. Todo mundo sabe disso. O próprio COAF vazou isso. E eles, na verdade, vão começar agora uma investigação, que a gente sabe que não vai dar em nada. Mas ficam fazendo esse tipo de coisa. Para quê? Para deixar o cara sensibilizado, para deixar ele no canto, para deixar acuado, e aí depois vem com qualquer tipo de acordo para cima dele. Aí depois vem qualquer tipo de acordo. Deixa o cara sensibilizado. É 6 meses. Vai botando pra todas as pessoas possíveis e imagináveis, repetindo no ouvido dele, ó Bolsonaro. Ó Bolsonaro, escolha direito, viu Bolsonaro? Escolha direito, viu Bolsonaro? Senão você vai preso pra sempre, viu? Ó Bolsonaro, escute o Duda Lima e o Ciro Nogueira, Bolsonaro. E é por isso que o Paulo aqui na continuidade ele vai falar algo que é acertado. Deixa eu até botar aqui na tela grande, ou melhor, na nossa câmera ali. Quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Não que nós controlemos autoridades americanas, porque a gente não tem influência nenhuma, domínio nenhum sobre ninguém no Congresso nem na Casa Branca. Não é isso. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de tentativa de aproximação. Eu estou falando isso aqui para dizer que não tem essa de acordo com Jair Bolsonaro ou quem quer que seja. Como Paulo Figueiredo fala, né? Vai ter que sentar aqui no colo do papai. É por isso que a estratégia está dando certo.
É por isso que o nosso projeto está caminhando. É por isso que querem destruir o Eduardo. O único caminho que realmente alguém colocou na mesa para tentar verdadeiramente pacificar esse país, reorganizar, né? E trazer de volta a harmonia entre os poderes e encerrar a perseguição é o tóxico. É o tóxico. Olha o tóxico aí, ó. Olha o tóxico. Agora, tu já imaginou se esse idiota aqui, que tá exilado, tu já imaginou se esse idiota tivesse apoio de todo mundo? Tivesse apoio da classe política inteira? Dos governadores democráticos? Coitado do Jair, meu velho. O Jair não merece passar por tudo isso. E tá aí, né? Os seus grandes aliados. Ciro Nogueira. Grande aliado. Desgraçado Ciro Nogueira. O que a Dal tá falando da questão de tentativa de acordo. Tentativa de acordo entre aliados de Bolsonaro e Supremo azedou antes do julgamento. Os aliados, né? Olha o tipo de acordo que o pessoal quer. Você vai entender rapidinho. Antes do caldo azedar de vez, aliados de Bolsonaro com diálogo no Supremo articulavam o seguinte com alguns ministros, né? Pena de 1 ano de prisão domiciliar para Bolsonaro, mantendo sua inelegibilidade. E o entendimento passava também por abrandar as penas do núcleo central da trama golpista. Mas isso é passado, não há mais clima. Então, assim, se o Bolsonaro aceitasse isso, era prova, inclusive, que Bolsonaro é um vendido pro sistema e só pensa em livrar o próprio rabo. O cara tá se lascando de todos os jeitos possíveis, porque o objetivo dele não é livrar o próprio rabo. Tu realmente acha que se o objetivo de Bolsonaro, desde o dia 1 de janeiro, do dia 9 de janeiro, o dia depois do golpe, tu acha que se o objetivo dele fosse resolver tudo, quisesse fazer um acordo, ele não tinha vindo, feito acordo, falado, e etc, tudo mais, e acabou, isso vai finir, e fala assim, ó, eu vou sair, não vou disputar mais nada, quem você quer que eu apoie? O Alckmin? Quem é que você quer que eu apoie? O André Esteves? Né? Quem é o candidato? O mais sistema de todos. Eu vou fazer campanha pra ele, pronto. Não me persiga não, solta esse povo aí e vida que segue. É acordo, sabe? Você vê, ó, dá uma aliviada só pra aquele grupinho, deixa o povão se lascar, Bolsonaro. Você vai um aninho só em domiciliar, a gente até fecha o olho, se tudo uns iriguidum de noite, a gente sai, a gente finge que a gente nem vê, sabe? E aí você fica inelegível, apoia o nosso candidato do sistema, tudo certo. Óbvio que isso aqui não ia avançar. Pelo próprio Bolsonaro. Aliados. Ciro Nogueira, né, Ciro Nogueira? Duda Lima, Valdemar. Aí vem o miserável do Valdemar. Lá no LIT, do evento do Dória. O que eu digo? Não acho problema você ir ou deixar de ir. O que me incomoda é o que você vai falar. Aí você colocou um vídeo grande. Quase 6 minutos. Eu só quero mostrar pra vocês o finalzinho. Acho que tem 7 minutos, eu acho. Um longo vídeo. Acho que começa mais ou menos a partir de 5 minutos e 40, o que eu quero mostrar pra vocês. Olha o que o grande Valdemar vai falar. E às vezes nós nos deparamos com problemas, às vezes da família, algum desentendimento, porque é muito duro você ver o teu pai sofrer dessa maneira, como, por exemplo, aconteceu essa semana passada, que fizeram uma crítica grande aos candidatos que estão se colocando candidato à presidência da República. Todos são parceiros nossos. Todos são os melhores aprovados no Brasil. Sabe, é melhor. Por que são parceiros? Porque é melhor aprovado, porque o que importa é eleição, o que importa é o cargo. Não tem nenhuma preocupação. Eu acho que ninguém tem outra imagem. Pode ofender, né? Não posso xingar o Valdemar. Mas enfim, né? Eu ia xingá-lo, você consegue imaginar alguns adjetivos, mas como eu não quero tomar processo, você consegue imaginar. Ele reduz as críticas. Por que os governadores democráticos foram criticados? E passa a ideia que Carlos, Eduardo, Flávio estão desequilibrados emocionalmente. Não estão fazendo críticas coerentes. Porque os governadores democráticos são os melhores aprovados. Não é que eles são bons, mas eles são os melhores aprovados. Essa é a união da direita, a gente não pode falar nada. O Zema, em Minas Gerais. Meu Deus. O Caiado, em Goiás. Temos gente preparadíssimas, todas. O Ratinho tem 80% de aprovação no Paraná. Tem tanta gente boa. E eu tenho certeza que nós vamos estar juntos no segundo turno, ou até no primeiro, quem sabe. Agora, acontece que às vezes um filho
como aconteceu semana passada, vê o pai naquele estado e se desespera, fica nervoso, e é natural. Aí foi desespero. Críticas totalmente infundadas. A gente tem que, a coisa que mais a gente tem que preservar e tem que defender nas nossas famílias são nossos pais, nossas mães, nossa família. Então, é isso que nós temos que atravessar, estamos atravessando esses problemas, mas vamos solucionar. No fim vai dar tudo certo, nós vamos estar na eleição e eu tenho esperança ainda, vou falar para vocês aqui agora, vocês vão falar, é uma loucura. Eu tenho esperança ainda do Bolsonaro ser o candidato à presidência da República. Quem diria que o Lula, que ficou 580 dias preso no Paraná, ia ser candidato a presidente? Foi candidato a presidente e ainda ganhou. Quer dizer, tudo pode acontecer. Pode mesmo. Tenho certeza. Você e o Duda Lima estão super empenhados em colocar o Bolsonaro de volta na pista. Tenho certeza absoluta, sabe? Você é uma lenda. Você é uma lenda. Meu Deus, me convenceu. Aí, dá um bisu nisso daqui. Saiu a matéria no Estadão, que o curioso não é o título da matéria, mas as falas em aspas do governo do estado de São Paulo, que resolveu rebater. A manchete é: Tarcísio muda discurso interno, admite disputar o Planalto e se prepara para 2 cenários em 22. Beleza. Aí diz, né? Emissário do governo procuraram de maneira informal, marqueteiros, papapá, ppp, bota o nome lá. Segundo fontes do Partido dos Bandeirantes, o governador também tem mantido conversas com o Pablo Nobel, né? Aí foram atrás do Pablo Nobel não quis comentar. Aí você fala, vai acreditar nas fontes do Estadão? Beleza. Olha isso aqui. O governo de São Paulo se manifestou. Perguntou, e aí? A gente quer saber de vocês sobre isso? Sobre suas movimentações? Não há emissários responsáveis por montar equipes do governador. Essa decisão é exclusiva de Tarcísio. Tá. Aí depois, o Palácio dos Bandeirantes também, né, se comunicou, transferiu aqui entre aspas, resposta oficial do governo do estado, diz que Tarcísio mantém diálogo com os diferentes setores da sociedade, incluindo empresariado, representante do mercado financeiro, sendo convidado, participando de encontros, reuniões, eventos, desde o primeiro dia de gestão. Então assim, o governo do estado de São Paulo mandou uma nota, né, uma resposta para rebater alguns pontos da matéria. Só não quis rebater o admite disputar o Planalto. Essa parte não quis rebater, né? Deixa lá. Se colar, colou, né? Não negou, mas também não desmentiu. Tá demais, né? Mas não pode reclamar. Centrão já decidiu que Tarcísio será seu candidato a presidente. Ciro Nogueira realmente decidiu. Não há ninguém relevante no Centrão que tenha dúvida que o candidato do grupo é o Tarcísio. Em conversas privadas, o topo do Centrão, quando perguntado sobre o assunto, responde com já está decidido ou variações do tipo não se discute mais. Nem Lula parece descrever isso na semana passada. Falou aos seus interlocutores que vai enfrentar o Tarcísio no que vem. A propósito, nos bastidores, Tarcísio está cada vez mais desenvolto no papel de candidato a presidente. O mesmo Lauro Jardim também fala sobre Ciro Gomes em 26, que tem 2 certezas. Bom, ele está em dúvida, não é certeza, se vai para o PSDB ou para o União PP. Né? Mas o Ciro já se decidiu sobre 2 coisas. Primeiro, quer disputar o governo do estado do Ceará e está totalmente dentro do projeto Tarcísio de Freitas para presidente em 2026. Aliás, de peso, viu? Aí saiu uma matéria na Globo. Governadores de direita deixam Trump em segundo plano e reforçam elogios a Milei após tarifaço. E aí você vai encontrar na matéria o que eu venho falando para vocês com uma certa frequência. E acho que por mais que vocês não entendam muito de contas públicas, porque não é um assunto simples mesmo, né? Assunto aí para grandes economistas, eu acho que vocês já começaram a enxergar que tem algo estranho nesse, sabe? Nesse tesão que a mídia tem por corte de gastos. Que normalmente esses cortes nunca são dos super salários do judiciário, das renúncias fiscais bilionárias que os campeões nacionais recebem. É sempre cortando o salário mínimo do BPC, do dinheiro que vai para a saúde, que vai para a educação, que na ponta da linha, querendo ou não, chega no pobre. Né? Que ainda que não chegue completo, mas chega alguma coisa. Mas tá ali, né? Eles gostam do Milei, corte de gasto. Eu acho que tem que ter realmente, né, um reequilíbrio fiscal no país. Mas eu não acho que esse é o ponto que a imprensa está preocupada, né? Ou pelo menos ela está preocupada com o equilíbrio fiscal. O problema é como ela quer chegar nesse equilíbrio. Eu não consigo acreditar que a Globo quer cortar o salário, os penduricalhos do judiciário brasileiro. Eu não consigo acreditar. Eu pago para ver. A Globo, Centrão, eu pago para ver.
Tu acha que a Globo e o Centrão vai partir pra cima dos penduricalhos? Do super salário? Tu acha mesmo? Eu não acho, não. Falando rapidinho. Ele não gosta do Trump, né? Ele gosta do Milley. Isso daqui é típica notícia que eu acho que a direita, mais uma vez, devia botar a mão na consciência e fazer uma autocrítica, refletir, não enxergar o mundo através de dogmas e se questionar, porque o Trump, aqui primeiro, estava na discussão, mas acabou se concretizando. Aqui é uma matéria do The New York Times. O governo Trump discute a aquisição de 10% de participação na Intel. Enfim, última fabricante de chip de ponta, né, nos Estados Unidos, está enfrentando dificuldades. A Intel também é taiwanesa. Ela até brinca, né? Vai causar curto-circuito na cabeça do liberal. Intervenção estatal direta para proteger uma indústria estratégica. Semicondutores, né? E aí tá ali. Empresas americanas têm novo investidor ativista, Donald Trump. Além da Intel e siderúrgicas como S Steel, o governo americano examina outras companhias que podem estar maduras para algum tipo de intervenção governamental, segundo pessoas a par das discussões. E aí, gente? Não te ensinaram isso no liberalismo, né? Na verdade, ensinaram a reclamar. Trump comunista. Ah, Trump comunista safado. E aí, deixa pra China? Será que a China agora vai querer invadir Taiwan? 10% da Intel é do governo americano? Será que vai invadir? Invade lá, Felipe. Faz o teste aí, irmão. É mais fácil ter o Milley, né? Pra privatizar tudo. Pro André Esteves, pra JBS. Gente, o ponto não é se a empresa é privada ou estatal. O ponto é o resultado concreto que está entregando para a sociedade. Não fica preso nesse discurso raso. O mundo é mais complexo do que isso. Todas as empresas durante a gestão do Bolsonaro estavam dando lucro. Tu não precisa pagar mais por nada, nem pagar prejuízo. O problema é o PT, não são as empresas. A solução não pode ser vender, para, como diz o Olavo de Carvalho, para outra parte do estamento burocrático. Entregar as empresas para quem financia o PT não resolve nada. E Renato fala, né? Quando o governo americano pressiona a Nvidia e a AMD a repassar parte da receita obtida na China ou assume fatias na Intel, MP Materials e US Steel, não se trata de populismo nem intervenção exótica, é segurança nacional. O que o Wall Street chama de distorção, perda de confiança no livre mercado, é na prática um deslocamento do eixo, a nação voltando a assumir que setores estratégicos como semicondutores, aço e terras raras não podem ficar ao sabor exclusivo de acionistas e do humor de mercado. E saiu uma matéria hoje até, mais cedo no Estadão, que é uma, não sei se saiu originalmente no Washington Times, Washington Post ou Wall Street Journal, ou foi no New York Times, foi um desses três, que sob Trump, Estados Unidos se afastam do livre mercado e se aproximam do capitalismo de Estado chinês e europeu. Pronto, agora a Europa também é comunista. Você tá entendendo? Não fique preso nisso, velho. Porque, ó, aqui, ó, governadores democráticos. Como foi a reunião de Zema com o BTG sobre a privatização da Copasa. Zema foi lá escutar com o Dedé. Ele se reuniu, né, com o Dedé mesmo para apresentar a estatal de saneamento, outros ativos estratégicos ao mercado. O BTG, aliás, iniciando esta semana a rodada de conversas com parlamentares em Belo Horizonte. Analistas dos bancos chegaram à capital mineira nesta terça. Segundo interlocutores, um grupo de bancos também interessado nos ativos acompanha as tratativas, né? Você vê, os bancos estão interessados. Vamos enriquecer banqueiro. Dá um choque, né, de efetividade. A expectativa é que as empresas auxiliem na modelagem da oferta dos papéis, como foi o Rothschild lá na época da Vale. E como foi o Rothschild também agora com o Ratinho Júnior lá na Copel. Inclusive sem licitação. É praticamente certo que o BTG esteja no game, avalia uma fonte ligada às negociações. Imagina aí, deixa tornar presidente pra tu ver. Dedé vai ser. Ó, Dedé é tipo o Rothschild brasileiro. E os irmãos Batista ou Rockefeller. Dá a caneta. Aí tu vai ver os irmãos Batista virar o Rockefeller mesmo na questão da tia. Vamos comprar Petrobras. Vai ser dos irmãos Batista. Tu vai falar, cara, eu tô comprando gasolina da JBS. Pode anotar. Ah, mas se prepare. Ainda falando da direita BTG, matéria do Guilherme Amado, André Esteves, a campanha por Tarcísio e o Brasil investable com Lula, né? Que assim, não dá pra investir. Mas, enfim, o esforço do Dedé pela candidatura do Tarcísio não tem passado despercebido na Faria Lima. Desta vez, após uma conversa recente de Esteves com investidores externos, né, ele disse que Tarcísio com certeza vai se eleger
É a única saída? Porque se o Lula vencer, não tem como investir no Brasil. Há tempo. A má impressão é mútua. Lula também não quer ouvir falar do Dedé. Esse Dedé tá demais. Isso aqui da MBL eu comento depois. Não comento agora. Já tô aqui. Veja como são as coisas, né? A hipocrisia na política. 11 de janeiro de 23. Vejo gente clamando por uma direita que não seja isso aí. Eu não quero uma direita que seja isso aí, né? Eu não quero a direita BTG. Pois bem, não adianta clamar por algo novo e dar espaço para Sérgio Moro e vagabundo de laranja. São apenas a continuidade da cultura de picaretagem na direita. Vai tudo ficar igual. Esse vídeo aqui do Moro é no evento da MBL. Se você olhar aqui o vídeo completo, tá aqui. O Kataguiri, Renan Santos, né, o Tony Doritos, tá todo mundo lá. Palavra para o nosso senador Sérgio Moro, falar um pouco sobre o combate ao crime organizado, os projetos que tem tramitado Essa é a voz do Kim Kataguiri, né? no Senado, ser inclusive de alguns de sua autoria, alguns também de sua relatoria, alguns já aprovados e encaminhados para a Câmara. Então, por favor, senador. Boa noite a todos, eu quero parabenizar. Eu não preciso mais da play, só pra você entender, né? Tu tá vendo? É isso a política brasileira? Ah, meu Deus do céu, velho. Não tem condição, pô. Todo dia sai de casa um esperto e um trouxa. Mas parece que a quantidade de trouxas está aumentando. Mas vamos lá. Acho que da mesma forma que o povo gosta, né? Que mostre quem é Sérgio Moro e quem é o Chico Linguiça. O Samuel Pancha postou essa foto, né? TV PT, ó, TV oficial do PT. Edinho Silva, novo presidente do PT, com o Chuchu. Ei, Chuchuzinho lindo. Você entrou em coma em 2015, acorda em 2025, abre os olhos e vê o que? O Alckmin. Fala, meu Deus, o que aconteceu, velho? O que aconteceu com a direita? O PT agora virou direita, foi? Porque o PSDB era de direita, né, em 2015. Aí o economista sincero fala, verdade seja dita, Alckmin enganou quase todo mundo por muitas décadas. Por quê? Porque o povo não quer ouvir a verdade. Porque o importante é manter a união. O antipetismo. Sem antipetista tudo resolve, né? O negócio é fugir da verdade. A verdade é incômoda. O momento importante é derrotar o Lula. Aí sobre isso. E aí tem uma coisa pra gente comentar. Aí era pra ter mudado o tema aqui já. Por alguma razão não mudou. Mas era pra ter mudado. Já era pra entrar no terceiro e último tema do vídeo de hoje. Considere que a gente tá no terceiro tema. Tô passando ontem no Twitter. Aí de toda essa confusão lá com o Chiquinho, eu vi esse comentário aqui. Esse foi o comentário que mais me pegou de todos. Essa briga de Kim com Chiquinho é a coisa mais imbecil que aconteceu nos últimos dias. Parem com essa putaria. Estão criando fissuras na direita. Aí, olha o que ele disse. Independente de quem está certo, parem com isso. Gente, vem cá. Cadê aquela história da busca pela verdade? Cara, eu prefiro estar errado, se for o ponto aí. Pode dizer que eu tô errado e me cancelar, então. Mas não abandonem a busca para saber quem tá certo na história. Como é que funciona isso, gente? Agora não importa mais saber quem tá certo e quem tá errado? Não importa mais? Depois de tudo que aconteceu nesses anos, não importa mais. É tipo esse cara aqui, não quer saber do Alckmin. Não, o importante é o momento agora de derrotar o PT nas eleições de 2014. A Dilma tá aí vindo de novo. Não, esquece aí, verdade, mentira, não. Cara, que surreal, bicho. A gente tá regredindo no tempo. Eu vi esse comentário aqui, eu fiquei pensando, eu falei, caraca, velho. O que é que aconteceu? Eu não preciso estar certo, não. Pode dizer que eu tô errado. Mas busque a verdade. Vá atrás. Se você concluir que eu tô errado, ótimo. Mas vá atrás. Se você concluir que eu tô errado, que eu sou a pior pessoa do mundo, ótimo. Mas vá atrás da verdade. O que é que se tornou a direita brasileira? O que se chama de direita, né? Enfim, né? Enfim, ele tá falando de direita, né? Às vezes realmente sempre foi a direita. Por isso que eu falo, já me aceitei, tô de boa só em ser bolsonarista. Aí, tinha umas coisas na minha cabeça martelando nesses dias, que eu achei os argumentos utilizados contra mim muito similares ao Roberto Jefferson. Vocês vão entender que isso não é uma birra. Aí, se liga nisso daqui, ó. Tá pequena a tela, mas eu tenho, dentro dos meus vários arquivos, um arquivo chamado Bob. A última vez que eu modifiquei esse arquivo foi no dia 22 de junho de 2021. Vou até abrir ele aqui, ó. Viu que abriu, ó? Do zero. Aqui, ó. Primeiro slide aqui, tudo bonitinho. É um arquivo de 2021. Aí eu fui dar um bizu nesse arquivo aqui. Comecei a ver as coisas do Roberto Jefferson para confirmar se os argumentos que eu venho escutando nos últimos dias, eles são recorrentes. E no meio dessas coisas do Roberto Jefferson, deixa eu ver.
Cadê, senhor? Eu encontrei esse daqui, ó. O Felipe Martins. Curioso, né? O Felipe Martins. Encontrei o Felipe Martins. Essa postagem não é de 2021. Meu arquivo é modificado em 2021. É de 11 de agosto de 2020. Já mostra a postagem original. Por que o Felipe Martins publicou isso daqui? Não, sem querer falar nada, né? É porque eu tinha feito um vídeo sobre Roberto Jefferson. Na época foi atacado, né? Kim Paim criticado por Roberto Jefferson. Aí eu falava, né? Que Roberto Jefferson de Olavo e os filhos de Bolsonaro. Aí foi uma comoção na época. Roberto Jefferson me falou várias coisas. Aí o Felipe Martins resolveu dar sua pitada de opinião. Nada mais natural do que esperar que o recém-convertido, aquele que acabou de chegar, responda, e de bom grado, a questionamentos razoáveis sobre suas conexões, seus amigos, seu partido, né? Seus compromissos e suas ações feitos por pessoas do grupo ao qual ele mal aderiu, mas já almeja liderar. Mostra-se arredio a isso, né? É um péssimo sinal. Notem que não estou falando de pensamento, opinião, discurso, mas de conexões, compromissos, ações. Tipo perguntar, né, do Partido Novo, do Thiago Mitraldi, dos vínculos com o lema do Partido Novo e de mais algumas tretinhas. Pois se há uma lição que 2018 deveria ter ensinado a todos nós, é que aprender a emular discurso, qualquer um pode fazer. Dizia o Felipe Martins, olha gente, fazer um discurso antipetista, qualquer um. Vocês deviam ter aprendido isso em 2018. Notem também que estou falando de questionamentos, não de ataques, de candidatos a líderes e não de apoiador. Não é para questionar, a gente tem que questionar quem é candidato a líder, é candidato a político, porque político é um líder. Não podemos dispensar nenhum apoio, mas dispensar apoiadores e questionar lideranças são coisas totalmente diferentes. Daqueles a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu achei que isso tudo encaixou muito bem no tempo atual, né? Aí eu fui pegar lá, essa postagem original tá aqui, ó, 10 de agosto de 2020. E eu fui ler alguns comentários que o Felipe Martins recebeu nesse primeiro tweet. Corre aqui, Kim Paim. Só pra vocês verem que era sobre o caso aí mesmo do Roberto Jefferson, né? Do Bob Jeff. Gostei, Felipe. Precisamos saber em detalhes para poder aprovar. Pessoas como o Kim Paim apresentam nossos questionamentos, pois sua voz abrange mais longe. É só responder e esclarecer, não se ofender. Se esclarecer, ficará melhor na fita. Se ofender, perde ponto. Conselhos de tier do Zap, né? Que algumas pessoas não aprenderam. É só responder, cara. Quem quer ser político tem que responder alguns pontos. Tem que arcar com os ônus, com os bônus, né? O bônus todo mundo quer, o like, os abraços, beijos. Mas também tem os ônus, né? Alguns esclarecimentos. O cabra quer pagar de direitista e não aceita questionamentos. Boas intenções nunca terá com esse tipo de pensamento. Se o Kim Paim já mostrava certos bons trabalhos e ascensão dentro do nosso meio, agora com essa medalha vai ganhar um posto mais elevado entre nós. E resolvo que o Kim não descarta apoio. Você vê que o cara entendia o meu ponto. O Kim não descarta apoio de ninguém, mas o Kim indaga com certa prudência o novo aliado. Aí, calma lá, tem mais uma, antes de chegar no final. Depois de Joyce, Frota, Dória e companhia, quem é que arrisca sair votando só porque o cara se diz apoiador de Bolsonaro e conservador? O que o Felipe diz, não é fácil emular o discurso. Ainda mais um recém-convertido, nem a pau. Pode falar pro Jeff baixar a bola e acalmar os ânimos. As coisas não funcionam mais como antigamente. Mônica Fraga, que tweet que envelheceu bem. Ai, o Jeff. Fala pro Jeff baixar a bolinha. Oh, meu Deus do céu. Aí, nessa mesma postagem do Felipe, eu vi esse tweet, essa postagem no Facebook do Olavo. Eu falei, cara, eu já vi isso aqui em algum lugar. Eu tenho que ir atrás disso daqui. Aí, olha o que o Olavo falava. Bob Jeff, não se faça de valentão só porque você tá no Brasil. Só porque seu CEP tá no Brasil. Só porque você tem CEP. Eu já estava combatendo inimigos, né, diversos, recebendo ameaças e tudo mais, no tempo em que você estava se enchendo de dinheiro do mensalão. Você não sabe de porcaria nenhuma. Rapaz,
Mensalão. Mensalão atingiu o PT. A Lava Jato também, né? Eu nunca advoguei pro contador do Alberto Youssef. Eu nunca advoguei pro contador do Alberto Youssef, né? Nem publiquei matéria no Facebook falando da primeira vitória aí, da não condenação lá, tá até uma foto do Moro na capa, Folha de São Paulo 2017. Eu nunca advoguei para, né, contador do Alberto Youssef. Eu. Seus outros. Aí eu fui lá atrás do dia que ela postou isso. Eu botei Jeff lá no nome do Olavo que eu achava. Aí eu achei isso daqui. O Bob Jeff ainda não decidiu se quer me matar ou me dar o brioco dele. E eu conheço aqui, né? Essa biblioteca preta, eu conheço, né? Como usava aqui no fundo do vídeo antes. Olavão, seu bundão. Faço o que faço pelo presidente Bolsonaro de peito aberto. Eu estou aqui no campo de batalha, no fronte. Você nem correspondente de guerra é cão que ladra. Olavão não morde. Não sou seu admirador, muito menos sua turma. Show, seu corno. Meu Deus do céu. E o pior, o Roberto Jefferson tava rebatendo o Olavo numa conta que não era dele. Esse print do Olavo era do meu vídeo. Eu fui lá atrás desse vídeo. Era o vídeo 299. Parte 2. Que teve a parte 1 e parte 2 da treta, né? Aí, se liga aqui no 299. A postagem dessa daqui, ó. Essa aqui é a postagem completa. Tinha mais um tweet embaixo, ó. Ouvi as críticas a mim e ao meu partido feitas por Kim Paim lá da Austrália, onde os urubus do Supremo não têm jurisdição. Ó, tô blindado, né? Nem chego o camburão da Federal. É a coragem virtual do jogador de videogame. Uma espécie de direita globalista, caga regras de fora pra cá, globalismo canguru. Os fortes estão aqui. E eu ouvi esse argumento onde, rapaz? Aí que eu só botei de volta no vídeo, né? Onde é que eu vi esse argumento, né? Só respeito quem já enfrentou o sistema com CEP no Brasil. A única guerra que sou no computador é no videogame. É, rapaz. Que coisa, hein? E o clássico aqui? Sem CEP e sem CPF, só perfil fake, né? Não tem CEP no Brasil. Gente, vocês conseguem perceber a data disso daqui, ó? Cadê? 11 de agosto de 2020. Hoje é dia 25 de agosto de 2025. Em exatos 5 anos, a gente tá no mesmo ponto. Eu questionando o partido político. Eu questionando pessoas que querem liderar a política brasileira. E eu sendo acusado de dividir a direita mais uma vez, velho. Meu Deus do céu, velho! Nossa, todo mês de agosto vai ser isso agora, a cada 5 anos? Caraca, bicho! Salve, salve, Olavo. Longe de mim, quem é? Quem sou eu perto do Olavo? Até porque eu tô uma posição totalmente diferente. Ah, Jesus, velho. Volta lá, pô. Volta lá no episódio 299 e no 298, a parte 1, a parte 2. Assiste lá na época. Vê se parece com o que tá acontecendo hoje. Vê se parece. Troca o PTB pelo Partido Novo. Muda os Jeffs e vê aí. Ah, maldito esse oreudo, viu? Esse oreudo do bigode. Foi mal. E a última coisa do vídeo. Pra fechar com chave de ouro. Eu tava pensando, cara, por que eu tô falando do BTG hoje, velho? Eu já tinha até esquecido. De coração, né? Ontem, Deltinha, com Marcília, Copolinha e Chiquinho. Olha só. EQI Investimentos juntos pela primeira vez. EQI, né? Que é EQI, ó? EQI cria corretora de valores mobiliários com apoio do BTG. EQI Investimento do BT, autorização do BC para atuar como corretora. Aqui, ó, vinculada ao BTG Pactual. Rapaz, a direita BTG é real, viu? A direita BTG é real, viu, bicho? Qual era o terceiro tema, velho? Ah, era aqui do Bolsonaro. Nem deu tempo. Isso era pra ser... Enfim, não deu tempo. A direita BTG é real, viu, pai? A direita BTG é real demais, hein? Mas não sabia. Ninguém sabia de nada, velho. A direita BTG. Eu já prevejo que hoje vai ser choro. Vai ficar enchendo meu saco na internet. Enche aí, velho. Mas enfim, né? Sei lá, velho. Pense aí vocês. Pode me odiar à vontade aí, mas me odeiem enquanto vocês buscam pela verdade. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, velho. Que eu seja a pior pessoa do mundo. Mas chegue a essa conclusão. Não feche os olhos pro que acontece, não. Nem tô falando que o cidadão é a pior pessoa do mundo.
Mas ver as pessoas falando assim, eu não quero saber o que é verdade e o que é mentira. Tá bom, né? Eu quero saber o que é verdade, ainda aquela, mesmo que ela doa, mesmo que ela seja ruim. Mas enfim, o Brasil é ou não é cíclico? Fala aí pra mim. Fala que o Brasil não é cíclico. A thread do Felipe Martins envelheceu bem. Alguns comentários também. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa o nome do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com sem BR. Vou mandar o vídeo do Valdemar na íntegra, se tu quiser ver. O do Eduardo também, vou mandar na íntegra. Os dois que eu dei play, né? O meu falando não vou, porque eu tô falando no vídeo anterior. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!